Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a narrativa do 11 até o 24. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, cobre o nosso coração e a nossa mente com a Tua palavra. Envolve-nos, ó Deus, de tal maneira que não resistamos e encontremos-nos, ó Deus, no centro do querer do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria de considerar alguns pedidos que aqui nós encontramos nesse texto. Que orar, normalmente a gente usa o tempo de oração também para agradecer, mas via de regra nós pedimos. Nós aproveitamos a oportunidade de estar em oração diante de Deus e nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor nosso Deus. Então quero destacar nesse texto lido pelo menos 3 pedidos. O primeiro deles é o pedido do filho mais novo. A narrativa bíblica diz que certo homem, Jesus contando, certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse para o pai: Pai, concede, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai, repartindo a herança entre eles, ele tomando o que era seu, a partir daí passa a narrativa a dizer: tomando o que era seu, ele saiu para uma terra distante e gastou todos os seus haveres. Antes era do pai, agora todos os haveres, todo o patrimônio era dele. Diz ele, tomando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e gastou todo o seu patrimônio. Então ele gastou tudo que era dele. O primeiro pedido que eu quero considerar é exatamente o pedido que ele faz ao pai: Pai, concede-me a parte que me cabe. Me dá tudo que o Senhor vai me dar, vai deixar para mim quando eu morrer. É um dos momentos que nós percebemos de um desrespeito tremendo, porque ele quer receber em vida aquilo que o pai deixaria depois da morte. Para o direito romano e também para o judaísmo, influenciado naqueles dias pelo direito romano, isso era uma afronta, era dizer para o pai: para mim você está morto, me dá a minha parte, a parte que me cabe.
embora o filho saiba que ele é o herdeiro, mas ele tem que esperar o pai morrer. Eu lembro de uma conversa com Gabriel, algumas vezes uma conversa com Gabriel, meu filho mais novo, ele estudou na PUC, e aí ele disse que às vezes o professor queria silêncio na sala, e os alunos, normalmente bem de vida, por causa do tipo de universidade, diz que quando ele queria silêncio na sala, de repente o professor falava, porque a herança, era só falar essa palavra, diz que ficava um silêncio, e todos os alunos que eram herdeiros de patrimônios vultuosos, eles paravam na mesma hora para prestar atenção naquilo que o professor ia falar sobre a herança. Esse faz um pedido, me dá a minha herança. O pedido que nós fazemos ao Pai, porque tudo isso aqui é simbólico, evidentemente. Jesus está falando sobre um pai que é o dono da fazenda, está falando sobre um filho que somos nós, dois filhos que somos nós, um que vai embora, outro que fica e que também não atende o propósito do coração do pai. E ele está falando que ele faz um pedido ao pai, mas quando ele faz o pedido e ele recebe aquilo que ele pediu, a semelhança de muitas vezes acontece com cada um de nós. Nós pedimos, recebemos o que nós pedimos e não sabemos o que vamos fazer com aquilo que recebemos. Nós somos a semelhança deste filho pródigo. Ele fez o pedido, o pai imediatamente se tomando, então entregou tudo a ele. E a partir daí a narrativa bíblica diz, e tomando tudo que era seu, não tudo que era do seu pai, não a metade que era do pai, mas tomando tudo que era dele, aquilo que ele recebeu do pai. E quantas vezes nós oramos ao Senhor e recebemos de Deus e não sabemos o que vamos fazer, ou fazemos completamente aquilo que é errado, aquilo que não é aprovado por Deus. Então esse primeiro pedido ele faz, e o pai atende o pedido dele, embora podemos perceber aqui, presumir que se tratava de alguém assim, que não tivesse a cabeça muito no lugar, que não estivesse pronto para administrar aqueles recursos, de administrar ou receber a bênção que ele havia pedido ao pai. Mas mesmo assim o pai concedeu. Quantas vezes somos abençoados, ou somos até amaldiçoados, porque não sabemos o que fazer com aquilo que nós temos. Quando você olha o Velho Testamento, o livro de Jonas, do profeta Jonas, ele começa a ter problema, dificuldade, e ele vai fugir de Deus, ele vai entrar no navio dos outros. E os outros que não tinham na vida deles problema algum, dificuldade alguma, eles deixam Jonas entrar no navio deles. E a partir dali o navio começa a ser afrontado pelas ondas do mar, conduzido, empurrado em direções diversas, mas aqueles que estavam ali, os marinheiros, não tinham culpa alguma do problema de Jonas, mas o problema é que Jonas estava dentro do navio deles. Quantas vezes nós temos muitas dificuldades, porque deixamos entrar no nosso navio aquele que Deus está querendo disciplinar, Deus está querendo mostrar alguma coisa a ele, e nós colocamos para dentro do nosso navio com toda facilidade, sem qualquer dificuldade. Então o primeiro pedido ele pede, e ele recebe o que ele está pedindo, e aí ele vai embora, diz o texto, e ele leva todos os seus bens e gasta todos os seus haveres. E veio grande fome naquela terra, e ele sentiu fome. Então ele saiu, foi procurar um homem, um cidadão daquela terra, pedindo um emprego. E o cidadão daquela terra, ele vai fazer um pedido àquele homem, segundo o pedido que nós percebemos no texto. E ele pediu que aquele homem desse a ele alguma coisa para ele comer. Foi um pedido também que ele vai fazer. Só que na parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo, o pai está dentro do reino, que é a fazenda onde ele habitava, e o inimigo, o diabo, está fora da fazenda ou fora do reino. Quando a gente começa a ler um pouquinho a respeito desse texto, nós percebemos que o pai é o próprio Deus, que o cidadão daquela terra é Satanás.
E ele vai pedir a ele alguma coisa, e ele vai mandá-lo para o campo para apacentar porcos. Pastor, não é um emprego digno para a gente? É, mas para um judeu não. Um judeu, por questões religiosas, se tocasse num porco, não come a carne do porco, mas se tocasse no porco, ficaria imundo. Ele ficaria proibido de exercer a sua atividade, o seu relacionamento com Deus. Por isso, o cidadão, na figura que Jesus apresenta, quando ele pede um emprego àquele que está fora da fazenda, ele vai receber uma proposta para fazer algo que vai afastá-lo de Deus. Primeiro ele pede ao Pai, que é a figura, pede a Deus, e concede a ele tudo o que ele precisava, e ele vai desperdiçar tudo. Então ele vai pedir ao diabo que está fora da fazenda que desse alguma coisa a ele, e vai dar a ele alguma coisa que vai impedi-lo de ter comunhão com Deus. A vida dele vai ganhar uma trajetória totalmente diferente do propósito, evidentemente, que ele tinha lá dentro da fazenda do pai. Todos os dois pedidos são atendidos. O pedido que é feito a Deus é atendido, e o pedido que é feito ao diabo, ou cidadão daquela terra na figura, também é atendido. Não é que ele não tivesse um pedido atendido, ambos os pedidos foram atendidos. E quando ele vê a situação que ele se encontra, que não pode ter comunhão com o Pai, não pode ter comunhão com Deus, ele chega a uma conclusão. Jesus trabalha uma questão muito presente no Novo Testamento, que é o arrependimento. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui fora do reino de Deus, fora da fazenda. Qualquer pessoa na presença de Deus vive melhor do que qualquer outra pessoa na presença do diabo. Qualquer pessoa que busque amparo em Deus, é a figura que Jesus está apresentando, ela vai se sentir melhor, seja qual for a situação. Pode ser por meio da enfermidade, pode ser uma adversidade, pode ser num problema no casamento, mas se ele estiver na presença de Deus, ele estará melhor do que qualquer outra pessoa na presença do diabo, em qualquer lugar do mundo. E aí ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, porque eu não sou mais digno de ser filho. E ele vem pelo caminho, e quando ele vai se aproximando, ele começa a dizer aquilo que ele ensaiou pelo caminho, e diz a Bíblia que simplesmente o pai o abraçou e o beijou. O pai não disse coisa alguma. O pai não disse: eu te avisei. O pai não disse: você é irresponsável. O pai não disse a ele: você não tem vergonha na cara, você voltou, gastou tudo e agora voltou. O pai não disse para ele: você vai ser o empregado, você vai ter que amanhã cedo de manhã eu quero você no campo. Não. O pai abriu o braço, o abraçou e o beijou. Se você observar, ele não teve tempo de pedir coisa alguma ao pai de volta. Ele não teve oportunidade. Aí o pai faz um pedido. O pai vira-se para dentro da fazenda e disse: por favor, tragam um anel e coloquem no dedo dele. Matem o bezerro cevado, o melhor bezerro que nós temos, vamos fazer uma festa. Tragam roupas novas e sandálias novas e coloquem nele. É o terceiro pedido, só que não é o pedido do filho pródigo, não é o pedido que ele vai fazer ao homem que está fora da fazenda, mas é Deus pedindo a favor dele. Jesus faz questão de dizer isso, e a teologia paulina, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, claramente tentam as cartas nos mostrar que Deus, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós o tempo todo. Quando nós nos arrependemos,
Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, diz ele, o Espírito é quem pede, ou que intercede, na tradução que temos, é Ele quem pede por nós o tempo todo. E Jesus em João capítulo 17 diz, Pai, peço não somente por esses, peço, é um pedido, mas também peço, que é um pedido, por aqueles que no futuro virão a crer em mim. Aquele pai da fazenda do filho pródigo é, na verdade, a figura do próprio Jesus, ou do próprio Deus, intercedendo por nós quando nós nos arrependemos. Ele volta arrependido, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E o pai disse, chega, chega, o abraçou, beijou, e o pai é quem vai fazer o pedido. Tragam roupa nova, sandália nova, coloquem um anel no dedo dele e vamos fazer uma festa, vamos matar o melhor bezerro que nós tivermos e vamos fazer uma festa. É o pai quem pede a favor dele, ou dá ordem a favor dele. É o pai quem faz isto. Quando nós oramos, podemos fazer igual o filho pródigo, pedir a Deus alguma coisa e ganhar e não saber o que fazer. Quando nós oramos, pode ser que o diabo, escutando a nossa oração, nos dê alguma coisa que nos humilhe e que seja destruidora para as nossas vidas. Pastor Célio, missionário de missões mundiais, foi meu professor no seminário, e ele disse o seguinte, quando a gente ora a Deus pedindo para Deus abrir uma porta, ele abre uma porta e ao lado dela o diabo abre outras 99. Para que quando você olhe para a porta que Deus abriu, você não saiba qual delas é a porta que Deus abriu. E eu disse a ele, e o que nós temos que fazer? E ele disse, ora de novo. E pergunta para Deus, Deus, qual é a porta que o Senhor abriu? Nem toda porta aberta é aberta por Deus. Eu lembro pregando no Rancho Logos, o acampamento do Grupo Logos, quando terminei de pregar, o Paulo disse, podemos conversar? Eu disse, posso. E ele disse, rapaz, eu acho que eu estou tomando umas decisões e elas não são aprovadas por Deus, eu queria conversar contigo e orar juntamente. E eu contei a ele essa ideia do pastor Célio, de que há portas que não são abertas por Deus. Ele pediu o emprego e ele conseguiu. Só que o emprego é para apacentar porcos, segundo a cultura e a religião dele, aquele emprego iria afastá-lo do Pai, afastá-lo de Deus. Preste bem atenção, ele está lidando com porcos, ele está sujo, para a cultura dele, ele está imundo, esta é a palavra, ele não pode orar. Ele não pode ter comunhão com Deus, ele tem que passar por um ato de purificação para que ele volte às atividades religiosas. E ele vem retornando, provavelmente ainda contaminado com aquela sujeira que ele estava envolvido, e diz a Bíblia que o pai simplesmente, quando ele começa a falar, o pai vai, abraça. Eu digo sem qualquer temeridade, o cheiro do chiqueiro não é mais forte do que o amor de Deus. O cheiro do chiqueiro não impede o perdão de Deus. O pai simplesmente abraça, e diz a Bíblia, e deu um beijo nele. Nós podemos orar, mas enquanto nós nos arrependemos, no meio do arrependimento, Deus está ordenando a bênção sobre cada um de nós. Ele volta arrependido e o pai diz a ele, diz aos que estão ao redor, não diz a ele, olha, você pisou na bola. Não, ele olha para os que estão ao redor e o pai simplesmente diz aos que estão ao redor, vamos abençoar a vida dele, derrama a bênção sobre ele, que é o que todos nós queremos. Então você pode pedir
e receber e não saber o que fazer. Você pode pedir a pessoa errada e receber e se encontrar numa situação difícil, mas você pode voltar-se para Deus e Ele simplesmente ordenar a bênção sobre a sua e sobre a minha vida. Amém?